Vamos às notas dos jogadores. O Santos perdeu o Zé Ivaldo, né? Para o próximo jogo. Perdeu mais alguém, Jordão? Não perdeu. Somente o Zé Ivaldo, que foi amarelado, não enfrenta a equipe do Internacional em Porto Alegre. Então teremos Luan Pérez e Adonis Frias na partida contra o Internacional. Luan Pérez e Adonis Frias. Zé Ivaldo está fora, terceiro cartão amarelo. Vamos às notas dos jogadores. Está preparado, Jordão? Preparado e sem passação de pano hoje novamente. Não tem passação de pano no Varanda Futebol... De pano! Não tem passação de pano no Varanda Futebol Debate. Vamos à nota do goleiro Gabriel Brazão. Bom, pra mim o lance do jogo que o Gabriel Brazão foi envolvido é o do pênalti. Tem dois lances, na verdade. Tem o do pênalti, que eu acho que ele foi bem na cobrança, que o Reinaldo ele é um belíssimo batedor de pênalti, né? E outra, o Reinaldo não perdeu pênalti ainda no Campeonato Brasileiro. Não, o jogador que tem 12 gols na competição tem confiança, ele bateu ali bem próximo à bochecha da rede, o Brazão até encosta na bola. E depois ele acaba salvando um lance ali em que o Carlos Eduardo acaba saindo cara a cara com ele, Marcão. Por isso, visto que ele também não foi tão exigido, vou deixar o Brazão com 6. Eu acho que é justo colocar ele com essa nota, até porque o Mirassol não teve tantos lances de perigo. O Brazão não comprometeu. Agora tem um lance, Jordão, tem uma situação que o Brazão precisa evoluir muito se ele quiser chegar num patamar de carreira superior ao que ele já está. Que é a reposição com a bola nos pés. Concordo. Entendeu? O Brazão é muito ruim na reposição com a bola nos pés. Isso é fundamental para um grande goleiro hoje, Jordão. Muitas jogadas de gol começam pelo goleiro. Ligação direta, né? Aquele chutão para frente. O Brazão vai muito mal nessa bola, entendeu? Não comprometeu, mas ele errou várias vezes aqui a saída de bola, bolas tranquilas, fáceis, jogou para lateral. Isso, na minha opinião, é treinamento, ele precisa evoluir. E se ele quiser chegar a uma seleção brasileira, evoluir, comparado ao patamar que ele está, ele precisa trabalhar isso e rapidamente. Para mim, nota 6 para o Gabriel Brazão, não comprometeu. Vamos ao Igor Vinícius, lateral direito. Tomou um baile hoje, né? Ofensivamente falando, eu acho que o Igor participou bem de 2, 3 jogadas no campo de ataque, mas na defesa foi uma verdadeira mãe. Passa tudo, é um jogador que não conseguiu se impor frente ao Reinaldo, sofreu demais na marcação, então por isso hoje eu vou ter que acabar avaliando ele mal, Marcão. Hoje o Igor Vinícius vai ficar com uma nota 3. Não gostei da partida defensiva. Esse é o problema, né? Não dá pra se empolgar com o Igor Vinícius, entendeu? Não. O Igor, a média do Igor é muito mais a de hoje do que foi contra o Palmeiras. Tomou um baile do Reinaldo. Não, o Reinaldo engoliu o Igor Vinícius, entendeu? É aquilo que eu falo, são jogadores medíocres, né? Entendeu, Jordão? São jogadores medíocres. Nota 4 pro Igor Vinícius nesta noite. Muito mal. Adonis Frias. Gostei do jogo dele, Marcão. Eu vejo que ele participou menos do jogo do que o Zé Ivaldo, a sua dupla, nessa partida, mas eu acho que o Adonis Frias ele entregou uma boa partida. Não comprometeu, não fez faltas infantis, como já fez em outras partidas, por isso irei deixá-lo com uma nota 6. Gostei do Adonis Frias, pra mim fez um bom jogo, nota 7. Tem evoluído o Adonis Frias, pra mim um bom jogo, 7 pra ele. Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo eu vejo que ele participou mais da partida, foi mais exigido do que o Adonis Frias e hoje eu não vi o Zé Ivaldo ali tomando decisões equivocadas no quesito da antecipação de jogadas. Então por isso eu vou deixar ele com meio pontinho a mais do que o Adonis Frias, 6,5 pro Zé. Gostei do Zé Ivaldo hoje, pra mim fez uma partida muito boa, principalmente no segundo tempo, muita raça, praticamente não perdeu nada. O Fernando Siqueira, meu amigo Fernando Siqueira, chamou a atenção pro lance do pênalti. Eu confesso que não vi, daqui de cima não deu pra ver nenhum tipo de falha do Zé Ivaldo. Claro que foi uma confusão ali na grande área, mas olhando todo, eu achei que o Zé Ivaldo foi muito bem no jogo. Vou dar nota 7 também pro zagueiro Zé Ivaldo, gostei. O lateral esquerdo, Souza. Eu acho que o Souza, ele tem 2 jogos dele, do primeiro tempo, onde ele consegue descer mais, participar um pouco mais, e tem a segunda etapa que ele fica um pouco preso. Não sei se é pela postura do Santos, que foi dominado na segunda etapa, ou pela falta de ajuda do jogador que estava jogando por ali, que no caso é o Guilherme quando ele entra na partida. Mas assim, comparando o primeiro, equiparando o primeiro com o segundo tempo, vou deixar o Souza na média, Marcão, nota 5. Não gostei do segundo tempo, mas gostei da primeira etapa. O Souza que a gente espera mais, né? A régua do Souza tá mais alta. Não é que ele foi mal, Jordão, é que a gente espera sempre um algo a mais do Souza, principalmente no jogo em casa, na Vila, né? É um garoto da base, é um jogador que tem que ter mais arrojo, na minha opinião, tem que rabiscar um pouco mais. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que o Souza tá tímido, né? O Souza pode mais do que isso, Jordão. Ele é um jogador de muita qualidade técnica e eu acho que ele precisa ir mais pra dentro, né? Ele precisa tentar um pouco mais o gol, ser mais agudo do que tem sido. Não sei se é uma orientação do Vojvoda para que ele segure mais, mas eu acho que o Souza não é que ele foi mal.
mas ele pode entregar mais do que tem entregado, na minha opinião, nesses últimos jogos. Nota 6 para o Garoto Souza nesta partida. William Arão. Eu gostei do jogo do Arão em dado momento. E eu reitero aquilo, Marcão. Pra mim é o melhor cabeceador do time. O William Arão, ele ganha muitos duelos pelo alto no meio de campo e também dentro da área. Só que assim, o que o William Arão pode fazer demais pra essa equipe? Eu vejo que na função dele de defender, pra mim o William Arão foi bem, Marcão. Vou deixar ele com uma nota 6,5. Não vi um jogo ruim do Arão. Eu concordo com você. Caso o Arão pregue em campo, ele poderia ter saído. Mas no que ele foi proposto e colocado pra fazer, eu acho que ele foi bem. 6,5. O Arão fez um ótimo primeiro tempo, Jordão. É que o que eu acho aí sobre o Arão, não é sobre o Arão especificamente, é sobre o meio-campo. Você tem muitos jogadores que estão ali numa média física, numa condição física abaixo. Entendeu? Num jogo como esse, um jogo pegado, você não pode ter 2, 3, 4 jogadores no mesmo setor do campo, Jordão, pregados. Entendeu? Aí você tinha um Schmidt muito cansado já, você tinha um Zé Rafael, que já é um jogador de idade avançada, e um Arão que chegou uma hora também que não aguentava mais. Então, dentro de um mesmo setor, você tem 2, 3 jogadores abaixo. Entendeu? Isso o treinador precisa prever. O cara precisa entender isso daí. E aí o Mirassol dominou o jogo no segundo tempo. Se você olhar dos 30 minutos pra frente do primeiro tempo, o Santos pregou. E aconteceu muito por conta do nosso meio campo que cansou. Entendeu? O Arão, ele é muito inteligente, Jordão. Ele é um jogador tático, ele é um jogador, você falou muito bem, bom na bola aérea. Entendeu? Tem a questão física. O treinador precisa ter essa sensibilidade de jogar com o Arão o máximo tempo que ele pode, que ele aguenta. 60 minutos? Arão, você vai dar tudo em 60 minutos, cara. Eu vou te tirar com 15 do segundo tempo. Entendeu? Eu já tenho algo preparado para colocar no lugar do Arão. Mas falta essa estratégia pro Vojvoda. Falta essa cabeça. A gente deixa o jogador com a língua para fora, morrer, chamar a ambulância pro cara sair. Falta a personalidade do treinador. E não é que o Arão foi mal. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eu falei isso no intervalo, Jordão. Tava na cara que isso ia acontecer. Então, só quem tem essa visão estratégica, só quem tem esse tato de já analisar o que vai acontecer pra frente. Você não espera o cara colocar a língua pra fora. Tira ele antes. Combina com ele. Fala, cara, você vai se doar 60 minutos, Arão. Com 15 eu te tiro, beleza? Isso é estratégia, Jordão. Exato. E você já combina com o Arão e combina com o cara que vai entrar no lugar dele. Mas falta isso pro Vojvoda. Nota 6 pro William Arão. João Schmidt. Olha, eu vi o João Schmidt um pouco abaixo dos seus companheiros hoje, Marcão. E é aquilo, né? A gente fala. É a mesma coisa do Igor Vinícius. Não dá pra se empolgar, Marcão. A gente sabe qual que é a média desses caras. Hoje eu vi o João Schmidt muito mais desligado do que ligado na partida, inclusive fazendo algumas faltas que eu considero bestas. Por isso hoje o João Schmidt pra mim vai ficar com uma nota vermelha, 4 pra ele. Não gostei do Schmidt hoje não, 4,5. Zé Rafael. Até que eu gostei do jogo dele, Marcão. É que eu acho que faltou um pouquinho pra ele, talvez, participar mais no campo de ataque. Hoje eu vi o Zé Rafael um pouquinho retraído no campo ofensivo. Claro que não é a função dele, mas nos outros jogos ele fez isso um pouquinho mais. Mas senti falta disso, Marcão. Vou deixar o Zé Rafael na média, 5. Um pouquinho melhor que o Arão, um pouquinho melhor que o Schmidt, abaixo do Arão, nota 5 pro Zé Rafael. Também cansou. Álvaro Barreal. Não gostei do Barreal hoje. Acho que o Barreal, ele não conseguiu ser participativo como ele foi em jogos anteriores, Marcão. Eu, por exemplo, posso estar bem doido, mas eu não lembro de alguma jogada que o Barreal pegou a bola, tirando aquele que ele conclui a gol, alguma jogada que a bola passa no pé dele na construção, não na conclusão, na construção. Eu não lembro de uma jogada assim do Álvaro Barreal. Vou deixar ele com uma nota vermelha, 4,5. Não gostei, pra mim um dos mais fracos do ataque, nota 4 pro Álvaro Barreal. Lautaro, dias tristes. E a nota dele vai ser infeliz também, Marcão. Dias infelizes, dias preocupantes, o Lautaro é ruim. Lembra aquele contra-ataque puxado aqui, Marcão, que o Neymar toca pra ele? Você percebeu que ele se atrapalhou com a bola? Sim, ele é muito fraco. Ruim. Ele é muito fraco. Ruim. Vamos falar que ele deu, que nem eu vi lá, o pessoal no intervalo, quando a gente criticou o Lautaro, mas ele deu a bola pro gol. O cara tá aí pra isso, gente. Vamos lá, vamos parar. Vamos levantar a régua do Santos. Porque ele deu a bola pro gol do Neymar. Ele tá lá pra isso. Entendeu? O cara acertou uma de 15. E eu sou obrigado a elogiar o Lautaro Dias. Fraquíssimo, Jordão. E isso é análise rasa, Marcão. Isso é análise de melhores momentos. Vai puxar os melhores momentos e falar, caramba, que passe do Lautaro. E o resto? Esse é o problema do Santista. O Santista analisa jogo por highlights. Quem enxerga e viu o Lautaro jogar o primeiro tempo sabe que ele foi péssimo. Pra mim não interessa a assistência que ele deu. Se ele fez... Cara, não interessa. Não é... Você analisa futebol por um lance, pô. Tirando o goleiro e o centroavante e o juiz, que podem acabar com tudo em um lance,
O Lautaro não é o caso. Não. Por isso que eu vou avaliar mal o Lautaro hoje, Marcão. Péssimo. Vou deixar ele com uma nota 1 pela assistência, mas só isso. Cite tudo. Ele deu assistência, mas errou os outros 14 lances. Não adianta nada. 1 pra ele. 2, horroroso. Neymar Júnior. Aí que vem aquela questão, Marcão. O Neymar, pra mim, é o seguinte. O primeiro tempo dele, ele foi falso 9. Pra mim, o Neymar, no primeiro tempo, ele respeitou, taticamente falando, as instruções. Fez o gol. Trouxe alegria pra todos nós. E ele puxou contra-ataques num nível que eu até disse, em dado momento do jogo. Olha, eu vejo que hoje, o Neymar, hoje sim tá faltando mais dos companheiros dele. No primeiro tempo. O primeiro tempo dele, pra mim, nota 8. O segundo tempo dele, pra mim, a nota é 1. Péssimo. Jogo fraquíssimo do Neymar no segundo tempo. Pregou, não criou nada. Foi muito mais um jogador que atrapalhou do que criou, Marcão. Então, já que eu dei 8 no primeiro tempo, 1 na segunda etapa, e eu vou tirar 3 da nota dele ainda, pela infantilidade dele ter feito aquele pênalti, Marcão, hoje o Neymar eu vou deixar ele com uma nota 2. Fraquíssimo em campo. Você pareceu Casagrande agora, Jordão. Ih, mamãe! Não, peraí, só um minutinho. Ó, 8 pelo primeiro tempo. Ô, Casagrande. Alô, Walter Casagrande Bigode Júnior. Eu não entendi nada agora. Peraí, vamos lá, Casagrande. Vamos lá, de novo. Eu não entendi nada, não tô entendendo basicamente nada. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo da nota do Neymar. Vamos lá. 8 no primeiro tempo. Exato. Tá? Aí no geral eu tirou 1 no segundo. Aí dá 9. Exato. Aí eu tirei 3 desse geral por ele ter sido infantil. Tirou 3, vai pra 5. Exato. É. Aí eu fui elegante com ele, ia dar 2,5, mas eu entreguei uma nota 3 pra ele, entendeu? Na média. Eu não entendi, patavino. Deixa pra... Varanda! Deixa pra... Nota 2,5, Marcão. 2,5 pro Neymar? 2,5. Me Eu confundi não tô entendendo nada. Walter Casagrande Bigodinho Júnior. Que coisa, rapaz. Ó, vamos lá, gente. O Neymar é o seguinte. O Neymar fez um primeiro tempo bom, na minha opinião. Tá? O melhor primeiro tempo dele depois desse último retorno, dessa última lesão. Pra mim foi o primeiro tempo do Neymar. Agora, Jordão, segundo tempo ele pregou e você não pode cometer um pênalti infantil como ele cometeu. O Neymar não sabe marcar. O Neymar jogou tudo a perder. Ele colocou o sorriso no torcedor do Santos e trouxe a tristeza na mesma noite, entendeu? Ele colocou o oxigênio e desligou os aparelhos. O mesmo jogador. É um jogo decisivo, Jordão. Craques decidem jogos decisivos. Craques não atrapalham jogos como esse. E o Neymar atrapalhou o Santos hoje. Então, pra mim, nota 4 pro Neymar Júnior. Eu acho que o Neymar, mais uma vez, atrapalhou. O Neymar tem atrapalhado muito o Santos. Não no ponto de vista de marketing, visibilidade, nada disso. Isso aí não tô discutindo. Tô discutindo em campo. O custo-benefício do Neymar para o Santos é pífio. É pífio. Né? E o Neymar não tem equilíbrio, Jordão. O Neymar não tem equilíbrio. O Neymar não tem equilíbrio emocional. O Neymar não pode ser camisa 10 do Santos. O Neymar não pode ser capitão do Santos. O mundo sabe. O Vojvoda sabe, mas não tem coragem para tirar. Entendeu? Nós temos de novo um treinador parecido com aquele que tínhamos em 2023. O que aconteceu com o Marcelo Fernandes em 23? Faltou o que pra ele? Personalidade. Coragem, personalidade. O que tá faltando pro Vojvoda agora? Coragem e personalidade. A mesma coisa. Estamos vendo a cena se repetir do que vimos em 23. O Marcelo era bom treinador. O Marcelo é bom treinador. O Marcelo conhece do métier. O Marcelo conhece de bola. Tanto que ele foi campeão agora pela Ponte Preta. Isso. Mas por que o Santos caiu em 2023? Porque o Marcelo perdeu o comando. E passava a mão na cabeça. O Marcelo passava a mão na cabeça dos jogadores. Tudo podia, tudo fazia. Ou faziam. E o Vojvoda a mesma coisa. Ou seja, falta coragem, personalidade para o Juan Pablo Vojvoda. Falta coragem para o Juan Pablo Vojvoda tomar decisões impopulares. Ou decisões duras. Que podem, inclusive, afetar o dono do time, que é o Neymar Júnior. Agora tem que ter coragem. E coragem não é para todo mundo. E o Vojvoda tem se mostrado um treinador sem personalidade e sem coragem. Tá certo? Nota 4 pro Neymar Júnior. Guilherme. Pra mim, o Guilherme, Marcão, não acertou nada. Péssimo jogo do Guilherme. Vou deixar, pra mim, dos que entraram, ele foi o pior. Nota 0 pro Guilherme hoje, Marcão, porque ele entra, já não tá num clima legal.
Ele erra tudo que ele tenta. É um jogador que se esconde na marcação, não tem confiança. Então é 0. Não jogou nada hoje. 0. Horroroso. Robinho Júnior. Gostei. Um pecado aquele cruzamento, Marcão, que ele dá com a perna esquerda, não ter uma alma do Santos Futebol Clube para conseguir colocar aquela bola na rede. E o Robinho Júnior, eu vejo que assim, dentro da possibilidade que ele tinha, Marcão, eu acho que ele não fez uma belíssima partida como ele fez em jogos anteriores. Mas, considerando a média do nosso elenco, Marcão, eu vou deixar ele com uma nota 5, porque o Robinho Júnior, ele conseguiu tentar algo diferente. Eu vejo que ele tentou mais do que o Barreal. Acabou esbarrando justamente na falta do nosso coletivo. 5 para ele. Ah, gostei do Robinho Júnior. Entrou com personalidade, quase faz um golaço ali do lado direito. Esse moleque é muito bom. Esse moleque é bom, Jordão. Ele tem personalidade, ele perde poucas bolas. Ele tem um índice de acerto altíssimo, né? E, acima de tudo, Jordão, ele sente o jogo, né? Você percebe que ele sente o jogo, ele tem... Sabe aquilo que a gente tá falando, de entender o momento? É o Robinho. Esse garoto tem uma personalidade que chama muito atenção. Eu acho que ele entrou um pouco abaixo comparado aos demais jogos, mas mesmo assim foi bem. 6 pro Robinho Júnior. Benjamin Roleiser. Olha, o Roleiser... Quando ele entra no jogo, eu acho ele um pouco sumido. Eu acho que ele demorou para tocar na bola e começar a participar da partida. Só que quando ele entra, eu vejo que ele foi mais produtivo do que alguns outros companheiros. Por exemplo, Barreal que saiu. Eu acho que ele produziu mais do que o Neymar no segundo tempo, mas ainda assim é pouco, Marcão. Não viu esse grande jogo do Roleiser, mas não acho que ele comprometeu também. Por isso vou deixar ele com 5,5. Eu achei que o Roleiser não entrou mal, não. Não entrou tão bem como nos jogos anteriores. Acho que demorou de novo o Vojvoda para colocar o Roleiser. Ele deveria ter colocado antes. 5,5 pro Roleiser. Lateral direito, o Mike. O Mike, eu confesso que quando ele entrou, eu fiquei preocupado, Marcão. Porque eu pensei assim, poxa vida, o Mirassol tá descendo todas no último terço, fazendo dobradinhas ali. Não sei se o Mike vai dar conta do recado. Eu acho que ele até deu conta do recado em dado momento do jogo. Vou deixar ele com uma nota 5 também. Não comprometeu. O Mike entrou razoavelmente bem. 5. Gabriel Bom Tempo. Acho que ele participou pouco, Marcão, porque ele entrou tarde, no meu ponto de vista. Dá pra entrar mais cedo, participar mais da partida, ser um jogador um pouquinho mais eficiente, tendo mais oportunidades dentro de campo. Quando ele recebeu a bola, eu vi que ele teve que fazer, inclusive, a função do Guilherme, porque ele caiu muito pro lado esquerdo, visto que o Guilherme não estava conseguindo produzir nada, e eu acho que ele foi melhor do que alguns companheiros dele dentro de campo. Vou deixá-lo com uma nota 5,5. 5 pro Gabriel Bom Tempo. Juan Pablo Vojvoda. Mas não dá, né? Nota 3. 2 pro Juan Pablo Vojvoda, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque o Vojvoda não mexe no time com velocidade. Eu gostei da estrutura dele ter mantido, gostei dele ter colocado aquela pegada do time ainda marcando na linha alta, do time conseguindo ali fazer uma pressão pós-perda, só que e depois? Ele colocou tudo a perder. Por isso vou deixar ele com uma nota 2 hoje, Marcão. Achei, assim, que o Vojvoda deixou muito a desejar e eu acho que ele comprometeu muito o resultado final do jogo de hoje. Ah, eu achei que passou muito pelo Vojvoda, Jordão. Não pode. O treinador não pode errar em jogos como esse. A questão física do Santos, ela tá gritando aí pra todo mundo ver. Quem não quer ver, não vê, né? Só quem não quer ver, não vê. A verdade é essa, tá? O Vojvoda, de novo, demorou pra mudar. Cometeu erros que já tinha cometido no passado. Falta personalidade pra ele sacar o Neymar e dar o chacoalhão que às vezes é necessário num jogo como esse. Falta atitude pro Vojvoda, na minha opinião. Então, pra mim, ele é responsável direto pelo resultado ruim hoje aqui. 2 pro Juan Pablo Vojvoda. O árbitro do jogo, Matheus Candansan. Me surpreendeu hoje. Eu gostei do jogo do Matheus Candansan. Ele não comprometeu, passou longe de comprometer, inclusive. Eu acho que ele errou em lances ali normais da partida. Por exemplo, uma falta que não foi falta, que ele acabou assinalando, acabou caindo no conto dos jogadores, mas isso aí a gente sabe que é padrão de árbitro, isso acontece bastante. E pra mim, ele foi certo no lance capital da partida, assinalou a penalidade máxima e também deu cartões amarelos, do meu ponto de vista, justos. Nota 7,5 pro Candansan. Ah, foi bem. Pênalti bem marcado, bem assinalado. Acho que ele foi bem nas marcações de falta. Nos acréscimos, acho que ele deu 6 minutos, normal. É isso mesmo. Não vi erros, não vi falhas. Talvez um lance ou outro que passou desapercebido aqui da minha análise, mas gostei. Acho que foi a gente já vinha falando sobre isso. É um árbitro bom, né? Sim, tem potencial. Eu não me lembro do Candansan tendo erros grotescos contra o Santos Futebol Clube. Me dá a impressão de ser um bom árbitro. Nota 7 para o Matheus Candansan.